Então, vamos lá. Pontos gatilhos. Como que, professor, que eu consigo trabalhar o ponto gatilho? O que causa o ponto gatilho? A maioria dos motivos que causam o ponto gatilho é o erro do movimento, né? O uso excessivo da musculatura e a má postura, tá? Isso acontece por quê? Porque nós temos dor da fibromialgia. E aí, com o tempo, você sedentário, você sem praticar exercício, ou você com limitações da sua articulação, a sua articulação ela fica vulnerável e aí você começa a criar esses pontos gatilhos específicos, a má postura, um movimento repetitivo, um movimento errado na hora de dormir. Muita gente dorme de uma forma que é inadequada, por exemplo, decúbito ventral, barriga para baixo. Então, tudo isso vai acumulando e vai criando esses pontos gatilhos no seu corpo. O emocional, ele também afeta. Obrigado pelo por complementar nessa informação, porque aí tem gente que fala, mas o emocional afeta? Afeta por quê? Porque ele tensiona mais a sua musculatura. Principalmente o músculo do trapézio, a gente considera que é um músculo das emoções, né? Então, se você está muito nervoso, muito ansioso, se você está com frio, tudo que o seu corpo tenta se defender, tanto na parte psicológica quanto na parte física, exposição à temperatura muito baixa ou à temperatura muito quente, enfim, você vai tensionar geralmente os ombros e você morde os dentes, aí você tensiona toda essa região superior. E aí quem sofre mais é o músculo do trapézio, porque ele é responsável por fazer esse movimento, ó. E aí você acaba tensionando e você não percebe. E aí gera muito ponto gatilho nessa região. Professor, como que você consegue me dar um direcionamento para minimizar essas dores do ponto gatilho? É a soltura miofascial. Então imagina que você tem fibras musculares, imagina que cada dedo meu aqui é uma fibra, elas estão entrelaçadas. E aí, o comprimento dela, a forma dela deveria ser assim, ó, retinha, entendeu? Só que imagina que um dedo entrelaçou no outro. Ó, quando ela está retinha, ela tem que passar sangue, oxigênio, os nutrientes, os hormônios, tudo que tem ali que o nosso corpo precisa receber, os nossos músculos. Músculos de membros superiores, da parte de cima, músculos de membros inferiores, da parte, deixa eu ver se eu consigo mostrar, da parte de baixo, aqui da perna. Cintura para baixo, a gente considera como membro inferior. Então, quadril, coxas, glúteos, panturrilhas, tibial, que é a musculatura da frente da canela. Então, membros inferiores, tá? E aí, imagina essas fibras musculares dando pequenos nós. Quando você dá o pequeno nó, você bloqueia parcialmente, né, uma boa parte do fluxo sanguíneo. Então, tudo que o músculo precisa receber, ele começa a não receber. E aí isso começa a prejudicar e começa a dar uma travada, porque a musculatura ela precisa ter sincronismo para ela funcionar. Ela faz isso aqui, ó. Ela desliza as fibras, né? Tem a cabeça da actina e miosina, que são filamentos, e ele faz com que isso aconteça, com que as fibras musculares contraiam e relaxem. Ela faz isso aqui, ó. E aí o seu músculo, seu braço estica, seu braço flexiona, seu braço estica, seu braço flexiona. Então isso aqui é a contração muscular. E aí se a fibra ela tem esses pequenos nódulos, quando você vai fazer a contração muscular, você sofre muito, você sente dor, você fica sensível, você tem dificuldade em movimentar. Se você movimenta muito aquela região que tem um ponto gatilho, depois você vai ficar com uma dor exacerbada, uma dor muito maior do que comparado a uma pessoa que faz o movimento e não fica tão desconfortável, não sente tanta dor pós-exercício. Então você acaba sofrendo mais. E aí, quando você fica com essa dor pós-exercício exacerbada, você vai ter uma qualidade de sono ruim. Então, você não vai dormir bem. Quando você não dorme bem, seu corpo não restaura as células, seu corpo não descansa. É igual um celular. A gente gasta a bateria dele durante o dia, quando chega à noite você precisa recarregar. E aí, o celular ele dá uma carga numa média de, sei lá, 4 horas, 5 horas. Então, você coloca para dormir, você coloca para carregar umas 11 da noite, meia-noite, quando é de manhã já está 100%. Nosso corpo, quando ele não recupera, não restaura o suficiente, quando dá esse horário da manhã, é como se você tivesse carregado somente 40% da bateria. Você recarregou o seu corpo 40% da performance dele. Você não chega no 100% nunca, porque você não tem uma qualidade, entendeu? Então, isso influencia bastante. Professor, e na prática, como que eu posso minimizar? Primeiramente, a gente quer tirar a dor, a gente quer aliviar, né? Essas tensões, essa rigidez, a gente quer destravar esse fluxo para liberar os oxigênios, para liberar o sangue, para liberar os nutrientes, os hormônios, para melhorar essa sincronia entre as fibras musculares. Aí, o que você pode fazer como opção?
trabalhar a soltura miofascial. Trabalhar a soltura miofascial, que é uma massagem. Aí tem a soltura miofascial profissional, que pode ser um massoterapeuta, fisioterapeuta que faz em você, o profissional, você vai ter que pagar, né? E o acesso é difícil, é caro. Você pode fazer a automassagem, alguém fazer em você uma massagem, uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela consegue fazer uma massagem relaxante. Você pode usar o bastão, você mesma fazer em você, que é o que eu ensino para as minhas alunas. Usar a bolinha de tênis, que pega alguns pontos mais profundos e específicos do corpo. Pontos menores e pontos mais profundos, porque a bolinha ela consegue adentrar ali na musculatura e pegar uma parte mais profunda. Você pode usar o rolo de soltura miofascial, que é aquele rolo, um cilindro assim de 30 centímetros, e aí você faz os movimentos em cima do rolo, deitado no chão, e você consegue adaptar fazendo na parede. E tem o bastão de soltura miofascial. O bastão é como se fosse aquele de fazer pizza, de fazer massa, sabe? E aí você faz, só que aí você consegue utilizar mais na parte inferior do seu corpo, da cintura para baixo. Parte superior aí alguém tem que fazer em você, fica meio difícil você conseguir fazer. E tem alguns outros materiais que dá para utilizar, que eu não costumo usar tanto, mas tem alguns outros como um gancho que você encaixa aqui atrás da musculatura, você encaixa no trapézio, em alguns músculos da cabeça, e etc. Tá? Então ajuda bastante, esse é o ponto principal para você minimizar esses pontos gatilho, essas tensões, essa rigidez, liberar o fluxo. Depois disso, qual seria mais ou menos, tá? Cada caso é um caso, eu tenho que avaliar, eu faço uma avaliação das minhas alunas, entendo qual que é a necessidade dela e trabalho. Mas de uma forma geral, para você que não tem condições, para você que está me pedindo uma ajuda, que quer um conhecimento maior, aí eu recomendo que você faça um alongamento. Então, tipo assim, se você pega um músculo ali, você vai alongar, ele está com um nódulo muscular, contratura, se você alonga, ele fica mais dolorido, dependendo do caso. Agora, se você melhora tudo isso que eu falei, faz esse trabalho de soltura, depois vem e alonga, o músculo ele vai estar mais relaxado, ele vai estar melhor para ser estimulado através do alongamento. Então, a probabilidade de você sentir dor, ela vai ser diminuída. Então, a otimização do resultado através do exercício, que é o alongamento, que é um ato mecânico, que tem o objetivo de melhorar a sua flexibilidade, ele vai ser muito melhor, entendeu? Depois disso, você pode trabalhar a sua articulação, provavelmente ela vai estar melhor, se movimentando melhor, mais relaxada, aí você consegue fazer pequenos movimentos corporais. Por exemplo, se eu falar para você agora, levanta os dois braços, ou então levanta só o braço direito, provavelmente você vai sentir muito desconforto aqui ó, no trapézio, porque quem levanta aqui ó, é o músculo coracobraquial, a musculatura do seu braço, do seu ombro, e o trapézio também aciona um pouquinho, porque você faz esse movimento do ombro, ó. E aí, se você está com contratura muscular, você está com tensão aqui, você vai sentir muita dor, entendeu? Aí, se você faz todo esse trabalho de preparo que eu falei e depois você levanta o braço para fazer um alongamento, aí sim o seu corpo ele vai estar preparado, menos tenso, menos rígido, para conseguir fazer sem sofrer tanto, entendeu? É uma coisa bem simples. E depois disso, você vai, depois de fazer os alongamentos, depois de fazer o movimento, ó, seu corpo vai conseguir movimentar melhor, você vai ter condições de fazer exercícios de fortalecimento, entendeu? Então, é como se fosse uma escada, degrau por degrau. Você tem que dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau, dar o segundo, subir o segundo, o terceiro, assim sucessivamente. Se você sair do primeiro e querer subir para o quinto, você tem grandes chances de ter um estiramento, de se machucar, de cair da escada e de acontecer um desastre, entendeu? Então tem que ser um passo de cada vez, igual eu falo para as minhas alunas. Segue o passo a passo. Passo a passo. Dê um passo. Não tá legal, parece que vai quebrar, parece que a escada vai afundar, parece que a madeira vai quebrar se você está numa ponte de madeira. Para, analisa a situação, vê se dá para continuar, se não der, opa, chama o professor, está acontecendo isso, a gente recalcula a rota e você dá continuidade, entendeu? Então, por isso que é super importante ter o acompanhamento de um profissional para poder te mostrar o caminho quando o caminho ele fica um pouco mais estreito, porque pode acontecer. Você pode passar por uma situação que o seu corpo fique mais sensível. Geralmente as mulheres, por exemplo, na semana de pré-TPM, na semana de TPM, fica mais sensível. Com as minhas alunas, eu faço algumas mudanças no treino, quando ela precisa, ela não está conseguindo dar continuidade, e aí ela vai conseguir dar continuidade e não vai perder o que ela conquistou até ali. Entendeu? Então o programa dela vai fluir, vai seguir. Mesmo que a gente ajuste, não siga com a mesma intensidade que ela está acostumada a fazer. Isso faz total diferença, entendeu? Porque se você parar de uma vez por todas, se parar assim
mesmo que seja na semana de pré e TPM, são quase 2 semanas, dependendo de cada pessoa. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que passam mais rápido, enfim. Você vai perder bastante do que você conseguiu ali. E aí, todo mês você vai ter aquele bloqueio, vai interromper o que você estava conseguindo alcançar. E aí você parece que sempre fica mais longe do seu objetivo, você não consegue alcançar o que você tanto precisa. Entendeu? O professor se estendeu um pouco, mas é super importante falar um pouco mais aprofundado do assunto, explicar outras questões, que muitas pessoas são novas, não me conhecem, e muitas pessoas são mais antigas e às vezes não viu uma explicação dessa. Então, isso é super importante. Então, assim, é do básico para o médio e para o avançado, entendeu? Vai dando um passo de cada vez, é super importante. Espero que tenha te ajudado com relação a esse ponto gatilho. Você vê que uma coisa está relacionada à outra, a gente tem que olhar para a articulação, ver se ela está se movimentando bem ou não, se a função dela é se movimentar, se a função dela é ser estável. Ela tem que ser estável, ela não está estável por quê? A gente tem que entender, tem que trabalhar a estabilidade através do fortalecimento. Então, se nunca te falaram isso, é por isso que talvez você não conseguiu um bom resultado, porque você não conseguiu melhorar a sua qualidade de vida. Tá? Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, ó. A Suzana Nunes, ela está acompanhando lá no canal do YouTube, tá? Ela falou o seguinte: sono ruim, rigidez e dor matinal, exaustão, dores difusas, dores na lombar. Na verdade, ela não fez uma pergunta, ela fez uma afirmação, né? Então, provavelmente ela está com sono ruim, rigidez, dor matinal. A rigidez e a dor matinal tá ali, ó, lado a lado, ligada, né? E a exaustão, as dores difusas, fadiga, então ela tem cansaço logo de manhã, rigidez, dor matinal e dores na lombar. Dores na lombar é um ponto que muitas pessoas têm com grande escala e muita intensidade, porque a lombar é a base ali que sustenta toda a nossa coluna. Então, da cintura para cima, quem que sustenta o tronco? A lombar. Então, a lombar ela precisa ser forte. Só que vocês precisam se atentar no quê? Ó? Eu falei para vocês precisam começar a aprender a raciocinar, né? Então, eu quero ensinar para vocês. Eu não quero só falar, faz isso, é assim. Entendeu? Tipo, quando você vai no médico, ele só escreve lá, você tem que tomar isso. Ele nem explica, não fala nada e tal. Não estou generalizando, mas a maioria acaba fazendo dessa forma, né? Aquele que olha para você, tem uns que nem olham, tá escrevendo aqui, ó, toma isso aqui e tal, depois você volta aqui, sei lá. Então, daqui um mês, enfim. Cara, existe ainda, né? Infelizmente acaba existindo. Todas as áreas têm profissionais bons e profissionais que não têm respeito com a outra pessoa, para não falar outra coisa, né? E não é só nessa área, na área de todas as áreas, até na minha, na sua, em todo lugar. Mas como a gente está falando de lidar com pessoas, a nossa situação, eu como paciente e eu como profissional também, né, da área da saúde, eu sei que isso acontece. Infelizmente, quem sofre somos nós, os pacientes, nós, vocês, enfim. Então, é o seguinte, não é só... Quando você tem dor na lombar, não é só a fraqueza da lombar. Pode ser uma protusão discal, pode ser uma hérnia de disco. O que acontece? Tem um anel fibroso que envolve a sua coluna, que ele tem que ser íntegro. Ele está segurando um líquido que tem ali dentro, entendeu? Ele está protegendo. Para quê? Esse líquido, ele faz a lubrificação da sua coluna. Ele faz a sua coluna funcionar sem ter atrito osso com osso. Tá vendo aqui, ó, os discos, ó? Aqui são os discos, ó. Aqui, aí, ali atrás tem a coluna vertebral, tem outros exemplos. Eu gosto de ter esses dois quadros aqui atrás, porque um é muscular, o outro é ósseo, né? Então eu gosto de dar exemplo. Todo santo dia eu olho ali, sei de cor quase tudo, isso é bem legal. Quando eu quero mostrar exemplo para vocês, eu venho e mostro aqui, então é bem bacana. Eu adoro o corpo humano, tá? Tanto a parte fisiológica quanto anatômica, enfim, é bem legal. Você tem que entender do seu corpo, é a máquina que você vai viver aí contigo, né? 24 horas, pelo menos uns 90 anos, 100 anos, se assim Deus permitir, não sei até quando, mas você tem que conhecer o básico, isso é importante. Se um dia você estiver numa situação perigosa, você sabe mais ou menos onde que é tal coisa, o que fazer, o que não fazer, qual cuidado tomar, entendeu? Pequenos conhecimentos podem salvar a sua vida e a vida de alguém que esteja passando apuros, caso você esteja ali sozinho com essa pessoa. Então, o mínimo de conhecimento que você tem sobre o seu corpo, que é algo que você vai ter ali, e você vai viver com ele pelo menos até 100 anos, né? Não sei até quando, mas é importante, tá bom, pessoal? É importante. Então, estuda um pouquinho sobre isso, que é legal. Tá. Questão da dor na lombar. Não necessariamente vai ser fraqueza da musculatura da lombar. Pode ser protusão discal, hernia de disco, desidratação daquela vértebra, daquele disco, né, daquela região. E aí você vai gerando inflamação, você, dependendo do caso, vai gerar atrito osso com osso,
pode ter uma deformação dessa região e aí ela criar um biquinho, que aí é o famoso bico de papagaio. Esse calo ósseo, ele pode começar a raspar ali na musculatura, e aí ele vai machucando a musculatura, ele vai gerando inflamação local, e aí você vai sofrendo, entendeu? Outro fator não necessariamente a fraqueza da musculatura da lombar, e sim a falta de movimento da articulação do seu quadril. Principalmente as mulheres têm muita alteração no quadril. Por quê? O quadril da mulher tende a ser mais largo do que o quadril do homem, por isso que o homem acaba sofrendo um pouco menos do que a mulher com relação ao quadril. Se vocês perceberem, o quadril da mulher é mais largo um pouco, e aí o joelho da mulher fica para dentro, o joelho em valgo, que chama valgo dinâmico. Não é todo mundo, tá bom, pessoal? Mas a maioria das pessoas, principalmente aquelas que têm dor no quadril e têm dor no joelho. Quando o seu joelho vai para dentro, ele entra em valgo dinâmico, você desgasta também a articulação lá do seu joelho, aí você tem o que? A condromalácia patelar. Quando o seu joelho vai para dentro, o osso que está abaixo, que é o osso da tíbia e da fíbula, que é do joelho para baixo, ele fica com um leve movimento errado, com uma leve posição errada, e aí você gera uma alteração no seu pé também. Então você começa a ter dor na estrutura do pé, na estrutura do joelho, na estrutura do quadril, na estrutura da lombar, vai subindo para o seu corpo todo. E aí, através do exercício físico ou da fisioterapia, vai depender de cada caso, né? Pode ser um caso de fisioterapia também, quando está muito delicado, quando precisa usar algumas estratégias de analgesia, como por exemplo TENS, como por exemplo a soltura manual, como por exemplo, sei lá, entra mais na parte de quiropraxia também, osteopatia, tem diversas técnicas que são usadas. Acupuntura, ventosoterapia, reflexologia, a massagem, tem várias, tá? Tudo como paliativos. Paliativos é o que vai ajudar você a minimizar a sua dor, tá bom? E aí, quando você consegue minimizar a dor, a gente consegue usar manobras de movimento para você fortalecer aquelas regiões. E aí você vai ganhando condicionamento, você vai ganhando equilíbrio, vai ganhando força, vai ganhando confiança e vai melhorando essas dores, entendeu? E aí, aos poucos, você não vai precisar ficar dependendo dessas terapias. E a tendência é o quê? Você ficar só com a prática do exercício físico e quem monta para você é o professor de educação física. Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Nem todo mundo vai direto para a fisioterapia. Às vezes a pessoa já vai direto para a prática de exercício físico. E, de preferência, com um profissional que é especialista no assunto, que estuda sobre isso. Não adianta você pegar... Adiantar, pode dar a sorte de você conseguir, né? Um profissional se dedicar exclusivamente para estudar para você sobre isso. Um profissional que treina um time de futebol. Ah, mas ele é professor de educação física. Poxa, mas ele nunca estudou sobre alguma patologia, alguma lesão, sobre a fibromialgia especificamente, que é algo bem raro, né? Vamos dizer assim, 2 a 3% da população, alguns estudos falam 2 a 5% tem fibromialgia, tem dor generalizada. Então, quase ninguém acaba estudando sobre esse assunto. Então, de preferência, você tem que pegar um profissional que entenda, que tenha bagagem. Até eu sou paciente, eu tenho há uns bons anos, eu sou estudante sobre esse assunto diariamente, até eu ainda. Tem dias que eu acabo aprendendo alguma coisa nova, tem dia que eu sou pego um pouco de surpresa com uma ou outra coisa, isso acontece. Imagina, eu que recebo isso, estudo 24 horas, imagina um cara que nunca ouviu falar. Você chega no profissional, o cara vai, quê? O que você está falando? O cara fica perdido, entendeu? Por mais que ele seja formado na área. A área é muito ampla, muito grande, a gente aprende tudo. Na faculdade é só um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada seção. Agora, quando você entra numa doença, quando você entra no esporte, quando você entra numa escola, quando você entra num clube, quando você entra numa academia, são cenários totalmente diferentes. E quando você entra em cada cenário desse, tem ainda a parte mais profunda ainda, que é bem específico. O cara vai trabalhar só com o goleiro, o cara vai trabalhar só com, sei lá, jogadores de linha, vai trabalhar com a parte estratégica, enfim. Então, isso vai servir para as outras áreas também, entendeu? Cada caso é um caso, pessoal. Então, por isso que é difícil. Ó, a Rainá falou aqui, né? Eu tinha isso, dores desde a planta do pé, atrás dos joelhos, no quadril, na lombar, e ia compensando de região para outra. Depois o método, as dores melhoraram bastante. Olha só que legal, a Rainá é minha aluna, ela mora no Rio de Janeiro, me corrija se eu estiver errado, porque eu tenho muitas alunas, mas algumas são mais antigas, eu conheço, eu consigo gravar mais. E olha o depoimento dela, ó, tá vendo? Ela falou que ela sentiu tudo isso, ela tinha isso. Dores desde a planta do pé, no joelho, e aí foi subindo, ó, quadril, lombar, ia compensando, porque se acaba compensando, uma região está mais dolorida, se joga para o outro lado, ou uma compensa a outra, enfim. E aí ela falou que uma região ia compensando a outra, e depois o método das dores dela melhorou bastante. Que legal, mora no Rio de Janeiro, ainda bem que
minha fibrofog não está atacando tanto, hein, turma? Consegui lembrar do local que a minha aluna mora. Show, Rainá, um grande abraço. Obrigado pela colaboração, né? Falar um pouco da sua história, do acontecimento aqui, que está linkado com o que eu estou explicando. Então, verifica, tá? Que a questão da pergunta da Suzane, que ela falou, sono ruim, dor tal, e dores na lombar, nem sempre vai ser uma fraqueza da lombar, pode ser um encurtamento da musculatura do ilho-psoas. Ilho-psoas é um músculo que ele vem aqui, assim, mais ou menos aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Aqui, ó, na coxa, ó. E a função dele é fazer a sua perna subir, sua perna levantar. Se esse músculo está encurtado, ele passa aqui na frente, aqui, ó, do seu quadril, ó, fica difícil, né? Porque aqui, ó, opa, peraí, aqui. Do seu quadril, ele passa lá por dentro e se insere lá na lombar. Se ele está muito encurtado, quando você faz abdominal elevando a perna, quando você faz movimentos para caminhar, quando você faz movimento de subir e descer a escada, mais subir, né? Porque descer você joga a perna para baixo. Quando você sobe, você levanta a perna. E é o movimento de levantar, flexão do quadril, tá? Se esse músculo está muito encurtado, ele começa, quando ele contrai e relaxa, ele começa a puxar a sua lombar, porque ele passa por dentro do quadril, vai lá atrás, se insere na lombar e começa a puxar, e ele vai gerando uma compressão, ele vai pressionando o seu disco, e aí você começa a gerar desgaste. Então, uma dor que você tem lá na lombar, ela está sendo ocasionada pelo músculo que está lá na frente, que é o ilho-psoas, entendeu? E muitas pessoas acabam não estudando sobre isso, né? O pessoal estuda sobre o emagrecimento, sobre a hipertrofia, entendeu? Essa parte é mais limitada. Ou você procura um profissional que fale sobre isso, né? Na sua cidade, se você quiser um acompanhamento presencial, mas vai ser difícil encontrar, quando você encontra é muito caro, ou você tem que ter um acompanhamento online, à distância, como o trabalho que eu faço, entendeu? Eu atendo as minhas alunas tudo à distância, online, passo ali o passo a passo para ela, os vídeos, ela vai ter acesso ao aplicativo, todo o trabalho multidisciplinar, né? Que tem outros profissionais que estão envolvidos também. O foco principal é o exercício personalizado, você pode fazer em casa ou na academia, vai da sua preferência, eu adapto para a sua necessidade, que cada um vai ter o seu individual. E aí depois você vai ter os outros complementares, são outros pilares que também eu considero muito importante. Tá bom? Não estou vendendo nada aqui, só estou explicando para vocês a minha verdade, o que eu acho que funciona, o que eu passo para as minhas alunas e é dessa forma que eu faço. E procuro sempre renovar e melhorar, entender qual é a necessidade delas para trazer sempre mais para elas. Inclusive, nós estamos na versão 2.0 do método Fibromialgia Fitness e vem muito mais novidade aí, quase um 3.0 e vai subindo. Daqui a pouco a gente está 1000.0. À frente, anos-luz aí, se Deus quiser, ajudando o máximo de pessoas possível. Vamos nessa? Espero que tenha te ajudado, Suzana. Então, avalia, tá? Avalia todas essas questões. Às vezes a dor de uma região pode estar gerando um colapso no seu corpo todo, e aí você tem um sono ruim, porque está com dor, não dorme bem, não recupera o corpo. Você tem rigidez e dor matinal, a rigidez é a corda toda travada, porque começa com a dor ali num ponto específico, ele vai puxando os outros pontos, a lombar, né? Vai puxando os outros, nódulo muscular, tensão e etc. E aí você tem a dor matinal, a corda exausta, que você falou exausta, dores difusas, aí as dores elas vão se pelo corpo, e a dor na lombar, que é o ponto que você falou inicial. Vamos ver aqui a Maria lá do Facebook, ó, foi a próxima que apareceu aqui. Sou do Espírito Santo, tenho fibromialgia há 8 anos, nesses dias frios estou sofrendo muito com dores. Maria, eu vou dar uma recomendação que eu já falei várias vezes aqui, mas é legal repetir, né? Você mora no Espírito Santo, é uma região que é um pouco mais gelada, essa época você está sofrendo mais. O que você tem que fazer? Usar, ter o autocuidado de se cuidar em dobro comparado às outras pessoas. Então, se a pessoa está com uma blusa fininha, você vai ter que usar uma blusa mais grossa. Se a pessoa não usa cachecol nem luva, se é um ponto que você sente muita dor, infelizmente ou felizmente, eu vejo como felizmente, mas tem pessoas que têm vergonha, você vai ter que usar o cachecol e a luva. Entendeu? Porque quando você se expõe ao frio, é aquilo que eu falei, você tensiona mais a sua musculatura, o seu músculo mais tensionado, você estressa mais ela e no final do dia você vai ficar quebrado, entendeu? Principalmente à noite, pessoal, põe bastante cobertor. É que assim, dependendo da pessoa que tem fibromialgia, deixa eu selecionar aqui o site que as pessoas estão pedindo, obrigado, Cessa, por mandar. Dependendo das pessoas que têm fibromialgia, algumas têm muito sudorese, aí a noite fica transpirando muito, ela não consegue dormir bem, porque a corda é toda molhada. Outras não, outras já têm muito frio, muita sensibilidade e não transpira. Então isso é muito particular de cada pessoa, entendeu? Então por isso que a gente não pode colocar o fibromialgico na mesma caixinha, achar que todo mundo é igual. Os sintomas são parecidos, mas cada um tem o seu, entendeu? Cada um tem os pontos linkados ali. E aí por isso que você tem que aprender o que? A raciocinar e não pegar uma receita ali e falar, putz, é isso. Não.
Então, eu ensino você a pensar, ó, como que você lidar nessa situação Y, e nessa X, e nessa, entendeu? E aí você vai se tornando mais dependente. Independente, na verdade, você vai se tornando mais independente, não dependente de mim, dependente do fisioterapeuta, dependente do médico, dependente de outros profissionais, de pessoas da família. Você vai sabendo ter esse autocuidado, vai aprendendo a se cuidar cada vez mais. Então é isso que eu quero para vocês, que é isso que eu conquistei, tá? Eu não estou aqui promovendo, falando assim, pô, você não deve tomar medicamento, mas, por exemplo, hoje eu não tomo medicamento, graças a Deus, foi uma das coisas que eu consegui tirar da minha vida. Eu falei, meu, imagina, eu vou fazer 33 anos agora em setembro, imagina mais 30 anos, mais 50 anos eu consumindo medicamento, como que vai ficar o meu estômago, como vai ficar a minha saúde por conta dos efeitos colaterais? Mas tem algumas pessoas que têm alteração, por exemplo, na tireoide, que aí não produz algum hormônio, tem algum déficit, não tem jeito, é crônico, aí ela vai precisar daquele consumo mensal, entendeu? Aí não tem como. Agora, aquelas pessoas que precisam usar o medicamento só por um período, para conseguir regular ali, depois através do exercício, do autocuidado, ela vai conseguir viver mantendo esse autocuidado, esse exercício físico, é como se você trocasse o medicamento pelo autocuidado, pela melhora da postura e pelo exercício físico, entendeu? Mas o exercício não é algo que você vai fazer só por 1, 2 meses, 3 e ponto final. Tipo assim, você melhorou, você não vai precisar fazer pro resto da vida. Não. É igual escovar o dente, é igual tomar banho, é um novo hábito que você vai criar na sua vida, assim como a alimentação. Adianta você fazer uma dieta, perder 10 quilos, que você, eu tô gordinho, eu preciso perder 10 quilos. Você faz uma puta de uma dieta restrita, perde 10 quilos e depois volta com aquele seu mau hábito e começa a comer tudo errado de novo. O que vai acontecer? Você vai engordar tudo de novo, ou até mesmo você vai engordar mais do que você já tinha de peso. E aí isso vai virando uma rotina e conforme vai passando os anos, você vê que você engordou cada vez mais, isso é muito perigoso. E aí você vai ficando mais ansiosa, vai ficando mais depressiva e a sua saúde, a sua qualidade de vida vai caindo, ó, deslanchando. E aí você começar a sentir dor em outros pontos, começa a ter um problema cardíaco, começa a ter um problema respiratório, e, meu Deus do céu, aí começa a avalanche, uma síndrome metabólica no seu corpo, entendeu? Então, isso é muito perigoso, não pode deixar isso acontecer. É um novo estilo de vida. Tem que ter uma vida chata para danar? Ai, não posso comer glúten, não posso comer lactose, não posso comer lanche. Não, sua vida não precisa ser uma vida chata. Eu como de tudo, graças a Deus. Mas, assim, tem pessoas que vai ter algumas particularidades não poder consumir glúten? Tem, por quê? Porque ela tem intolerância. Aí ela vai descobrir através de um exame, tá? Mas é todo mundo? Não, pessoal. Vocês seguem algumas linhas que eu vejo aí na internet, que é falado em livro, que para você não vai ser tão necessário assim, não vai fazer diferença. Você está seguindo isso, fala a verdade, está seguindo isso, você não está tendo bom resultado, sua qualidade de vida está boa? Não está. Agora, se você come um pão, um glúten, uma lactose, você sente que você fica mais inchadinho, que você fica com muito gases, que você fica com aquela dilatação, o abdômen saliente, que é desconfortável para você, que você fica mais cansado, mais fadigado, você tem que se autoconhecer. Então você vai se policiando, ver se você diminuir a quantidade, você consegue controlar e viver bem, ou se você tirar da sua alimentação, aí você fica 100% melhor, entendeu? Se você não tiver condições de fazer exames, se você tiver condições de fazer um exame genético, algo do tipo, específico, que aí quem vai passar é o seu médico ou a nutricionista, aí você vai ter que fazer esse exame para verificar de fato se você tem isso, entendeu? Agora, tem pessoas que nunca fizeram exame, que não conseguem sentir essa diferença e fica. É uma pessoa, puta de uma pessoa chata, onde vai, ai, não como isso, não como aquilo. Ela se frustra porque ela tem vontade de comer e não come, é uma tortura interna. A pessoa é uma tortura. Desde a infância ela comia, agora ela não come mais. Então ela sofre, ela fica em depressão, ela fica ansiosa, passa vontade. Rasga dinheiro, porque as coisas que não tem lactose, glúten, etc., não estou prescrevendo nada para ninguém aqui, só estou fazendo você pensar, tá? Também quem deve falar sobre esse assunto é a nutricionista, por isso que tem um nutricionista dentro do nosso programa. E aí você rasga dinheiro porque o acesso a esses produtos é caro, é difícil encontrar. E se você parar para analisar os rótulos dos alimentos que você consome, eu duvido que tenha que na sua casa, se a gente procurar, a gente encontra algum alimento que tem o glúten e a lactose. Que adianta você tirar outros, gastar um baita de dinheiro se tem coisa na sua casa que tem a farinha Z, tem uma raspa ali, tem disso, entendeu? Agora, se você tem essa limitação, você fez exame, é comprovado, o médico falou, você tem que levar o pé da letra, porque isso faz mal para você, mas não é para todo mundo, entendeu?
Se fosse tão simples assim, todos os médicos iam falar assim, né? Toda a orientação de cuidado multidisciplinar seu ia falar assim, ó, você é padrão, entra lá no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, na americana também, que é uma referência, que é o pessoal lá dos Estados Unidos, a inglesa, enfim, outros países mais envolvidos, verifica se tem essa recomendação para todo mundo. Todos os médicos iam utilizar como forma de tratamento junto com o medicamento e junto com a sua dieta já ia ter nutricionista direcionando uma dieta específica para todo mundo que tem fibromialgia. Mas não é assim, entendeu? Não é assim, senão ele, se fizer isso, vai estar enganando todo mundo. E eles não podem, porque tem os órgãos que fiscalizam isso, entendeu? Ah, show, estou adorando. A Jenny falou que legal, seu primeiro dia e você está gostando, fico feliz. Certo, turma? Então pensa nesse contexto geral. Você que está sofrendo com muitas dores, todos esses pontos que eu falei, tá bom, Maria? Espero que você tenha gostado. Agora, conforme o professor prometeu, deixa eu respirar aqui, clica no botãozinho, ó, coraçãozinho, manda um monte de coraçãozinho se você está gostando no Instagram, clica na setinha no aviãozinho, manda para alguém que você conhece que tem fibromialgia, alguma página. Quem está no Facebook e no YouTube, compartilha com alguém, me ajuda a compartilhar o meu trabalho, essa mensagem chegar para mais pessoas, tá? Talvez você receba essa mensagem de alguém um dia e hoje você está aqui, ó, você já aprendeu bastante comigo. E aí hoje, como gratidão, você vai fazer o mesmo, você vai compartilhar com alguém, essa mensagem vai chegar em alguém e assim a gente vai dando as mãos, a gente vai se unindo e vai criando esse laço, né? Um vai ajudando o outro. Combinado? Eu vivo disso, pessoal. Esse é meu trabalho. Então, eu não posso só ficar gerando conteúdo. Eu tenho que pedir para vocês me ajudarem, tá? Porque sozinho também, se não chegar, se essa mensagem não chegar em mais pessoas, como que eu vou dar continuidade nesse trabalho? Então, vocês precisam acompanhar, vocês precisam curtir, comentar, interagir comigo, compartilhar com outras pessoas. Vocês precisam ajudar a divulgar o meu trabalho, tá? Esse é o único presente que eu peço para vocês, tá? E como forma de troca, eu trago conteúdo para ajudar vocês da maneira que eu consigo, o máximo possível. É um prazer para mim. Eu sei o quanto vocês sofrem, porque eu já passei por isso. Agora, como combinado, eu vou lá para o Instagram pegar alguma pergunta aqui que a gente ainda não abordou, tá? Ó, vamos lá, a pergunta da Costa Rica Vilaça. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar umas 3 do Instagram, 3 do YouTube, 3 do Facebook e tentar ser um pouco mais rápido, porque nós já estamos em 45 minutos, acho que eu respondi umas 5 só. Eu tentei ser um pouco mais profundo na resposta, mas agora eu vou tentar ser mais objetivo, específico e rápido. Combinado? Vamos lá, muito obrigado pela participação, Costa. Ela falou o seguinte, tem uma postura horrível, como melhorar? Primeiramente, se a sua postura é horrível, você tem que se autopoliciar. Então, por exemplo, primeiro você precisa saber o que é uma postura ideal. Você sabe o que é uma postura ideal? Se você não sabe, vai lá no Google, ou então pesquisa alguns conteúdos que eu já postei e verifica como que é uma postura ideal, tá? Aí, quando você conhece o que é uma postura ideal, você tem uma noção na hora de dormir, qual que é a postura ideal, na hora do trabalho, qual é a postura ideal. Por exemplo, a pessoa trabalha em pé, qual que é a postura ideal? Ficar com o peso todo numa perna só, ou só numa outra perna, ou distribuir para as duas? Entendeu? Ficar caminhando ou ficar parado no mesmo lugar? Agora, se eu trabalho sentado, qual que é a postura ideal? Qual que é a altura da cadeira? Os pés têm que estar apoiados no chão ou não? Eu tenho que pôr um cálcio. Se eu sou muito baixinha, eu tenho que colocar um cálcio para o meu quadril não ficar muito lá na frente, se eu sou baixinha, porque aí você vai ter que ficar com o quadril lá na frente para conseguir alcançar o chão. Ou não, tem que pôr um cálcio, vou ter que abaixar mais a cadeira para ter uma boa postura. Ah, eu movimento muito porque eu sou atendente. Então você tem que pegar o dia todo com o braço esquerdo ou você tem que alternar? Você tem que distribuir 50% dos materiais que você usa na sua mesa, 50 para um lado, 50 para o outro, ou você tem que deixar tudo só de um lado, entendeu? Você deixa tudo só de um lado, você usa só um lado do seu corpo, você vai forçando mais um lado. Aí um lado ele sobrecarrega mais, o outro lado estimula menos, ele é mais fraco, aí você vai gerando essa descompensação no seu corpo, essa fraqueza. E isso vai te trazer prejuízos, entendeu? Prejuízos que vai aumentar suas dores, vai piorar sua qualidade de vida, vai piorar seu sono, vira uma bola de neve, tá? Então, depois que você entende que é uma boa postura, aí sim você vai começar a se autopoliciar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você tem uma má postura, é porque a sua articulação ela provavelmente está comprometida. Então, ó, vou ficar de lado aqui para eu dar uma breve explicação básica. Ó. Se o meu músculo do peitoral aqui da frente, ou o músculo do ombro, que é o deltoide, ele está muito encurtado, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai puxar o meu ombro para frente. Quando a pessoa é assim, corcundia, com o ombro para frente, vocês consideram que isso é uma boa postura, o ombro assim, ó, protruso? Não, né? Então, o que a gente tem que fazer para melhorar esse ombro protruso? Fortalecer
a musculatura da parte posterior, a musculatura de trás, por isso que é super importante fazer um reforço muscular e principalmente trabalhar o quê? A flexibilidade, tirar a tensão aqui, ó, através da soltura miofascial, da automassagem, dessa musculatura aqui da frente. Para quê? Para abrir aqui, ó. Então, primeiro você tira o que está encurtado através das práticas que tem disponíveis, né? Que eu falei, flexibilidade, soltura, etc. E eu ensino para as minhas alunas que eu passo o passo a passo para ela, ela tem um mapa, ela pega o mapa, abre, que eu preciso fazer isso, ela olha o vídeo, ela tem minha explicação, tem o meu suporte, isso é top, é prêmio, né? Mesmo assim, algumas delas têm dificuldade seguindo esse passo a passo, olha só, para você entender o quanto não é tão simples, né? Eu dou o meu melhor sempre, mas pode acontecer com algumas alunas, aí a gente vai, ajusta, vai mudando, vai fazendo com cuidado, um passinho de cada vez e vai conseguindo. Então aqui, ó, ombro fica protuso, tem que tirar a tensão, melhorar a flexibilidade, só que se você não cuidar do fortalecimento lá de trás, o que vai acontecer? Ele volta para a posição inicial. Ou, se você não se autopoliciar, o que vai acontecer? Você fica relaxado aqui, ó, usando o celular, fica assistindo TV, no trabalho com uma postura. Então, ó, se autopoliciar primeiro. Segundo, melhorar a tensão, rigidez, flexibilidade. E aí melhorou, ó, fortalece lá atrás para ele sustentar uma boa postura o dia todo, entendeu? O pessoal fala postura de diva, né? De mulher orgulhosa, bonito, parece que tá para cima, tá, sabe, confiante. Então eu quero isso para vocês, entendeu? Não ficar com aquele negócio encolhido, sabe, triste, para baixo. Não. Galera, vamos, ó, energia, vamos viver. Eu sei, professor, não é tão simples quanto você fala, né? Parece que é simples para você, você conseguiu alcançar isso. Claro, eu consegui, eu tenho que falar com a minha boca cheia. Por quê? Porque eu sei que é possível, eu quero trazer isso para você. Então, por isso que eu estou falando isso, entendeu? Não é para deixar você para baixo, deixar você magoada, para deixar você impotente, falar, ele fala isso, é fácil, mas eu nunca vou conseguir. Não, eu quero tentar, eu quero te ajudar, não é tentar, né? Tira essa palavra do seu vocabulário se você usa. Mas é dar o melhor para te ajudar, para abrir sua mente, para expandir seu conhecimento, para dar uma injeção de ânimo lá na sua esperança que está apagada. As pessoas, às vezes, tentam fazer alguma coisa, não consegue, tem uma experiência frustrada, por exemplo, já tentou fazer exercício, não conseguiu bom resultado, exercício não presta. Não quero mais saber de exercício, vou ficar só dependente do medicamento pro resto da vida e pronto. Não, você tem que usar a seu favor. Mas assim, talvez a experiência que você teve, a primeira, ou a segunda, ou a terceira, pode acontecer, não foi tão boa. Mas não é que não serve, é que talvez foi aplicado de uma forma errada, você não estava no momento tão bom e tal. Então tem que ter esse passo a passo. Olha só, a Tainá falou, meu problema é quando eu sento, eu fico toda torta. Então, ó, tem que se autopoliciar, tem que entender o que é uma boa postura, se o seu corpo tem uma força suficiente nas estruturas para poder manter essa boa postura. Se você tem a musculatura fraca, o mínimo de fraqueza possível, para você ficar numa boa postura, vai começar a queimar, vai começar a cansar, vai fadigar muito a musculatura. Então, por isso que é importante o fortalecimento, entendeu? Se você tem uma má postura, você vai começar a comprimir as suas vértebras, as suas articulações, vai começar a inflamar, ela vai movimentar ruim. Nossa, desajusta tudo, entendeu? Então isso precisa estar bem alinhadinho, tá? Ninguém é retinho, igual o japonês. O japonês tem a coluna assim retinha, né? É porque assim, a estrutura padrão desse tipo de, esse perfil de pessoa de anatomia, né? Mas ninguém tem que ser assim retinho. Não, você pode ficar um pouquinho curvado, dar uma relaxada às vezes, mudar a posição, cruzar a perna um pouquinho, mas não pode sempre ter aquele mau hábito, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Autopoliciar, melhorar se você tem nódulo muscular, contratura através da soltura miofascial, aí tem várias técnicas, né? Vai depender do seu caso, para minimizar, trabalhar a flexibilidade e depois fortalecer as estruturas. Se você não fortalecer as estruturas, a tendência é que esses episódios eles aconteçam outras vezes. Por quê? Porque no dia a dia, fazendo as suas atividades, na má postura, depois que você minimizou a tensão através dessas técnicas, a fraqueza vai fazer com que você volte naquela posição toda torta, e aí você vai continuar sobrecarregando a articulação, vai gerar inflamação e vira esse processo crônico. Não consegue dormir bem, não consegue ter um dia bom, não consegue ter disposição, fica irritado, ansioso, começa a descontar na comida, fica depressivo, desconta na comida, engorda, eleva o peso, sobrecarrega a articulação, ou tem pessoas que têm a perda do apetite por conta de algum medicamento que consome, ou até mesmo por conta da parte emocional. Se ela emagrece muito, ela perde musculatura. Quando ela tem pouca massa magra,
não é ausência de doença, tá? Ausência de problemas. Se você também tem pouco músculo, se você é muito magrinha, você deixa a sua articulação vulnerável. Você não tem músculo que envolve a articulação para proteger a sua articulação. E aí você começa a ter esse desgaste também. Quando você tem impacto na articulação, você começa a gerar também essas pequenas inflamações, essas dores, entendeu? Então tudo isso está influenciado. Se a pessoa é muito magra, ela não muito magra, mas se ela é magra, ela acha assim, eu tô com ausência de doença, eu tô protegida. A gordinha que acaba se lascando mais, que ela tem mais problema. Não, a gordinha, quem é um pouco mais sobrepeso ou está numa fase de obesidade que é acima do sobrepeso, aí ela vai gerar uma compressão maior, porque é mais peso para o corpo sustentar, para a lombar, para o joelho, para o quadril, para os pés. Então acaba gerando uma compressão maior. Quando ela anda, o impacto da caminhada, da corrida, é 2, 3 vezes aquele seu peso, ele multiplica, ainda mais com a ação da gravidade, entendeu? Então tudo isso acaba influenciando e sua qualidade de vida, ó, despenca, tá? Então é isso. Segue esse passo a passo, tá bom? Respondendo a pergunta da má postura horrível, o professor já foi entrando em outras coisas e aí vai complementando. Ó, vamos lá. A Jéssica Fabris, ela está acompanhando lá no Instagram. Ela falou o seguinte: fiz liberação miofascial para desfazer inúmeros nódulos, mas voltaram no mesmo dia e me senti pior. Por quê? Geralmente, é igual exercício físico. Quando você pratica exercício físico, o seu corpo ele sai da zona de conforto. Ele recebe um estímulo, ele está acostumado com um padrão, que é os nódulos musculares, uma má postura, e aí quando você dá um estímulo para sair daquele padrão, ele vai ficar dolorido, ele vai reclamar, entendeu? Porque ele saiu do ponto de equilíbrio, homeostase. Ele não está acostumado com aquilo. Você vai ficar dolorida. Você deu um estímulo. Imagina vários nozinhos. Você tem que desfazer ele. Você pega um pão, você amassa. É que o pão não tem vida própria, mas você tem vida. Você sente, né? Tudo funciona aí dentro. E aí quando você quebra isso, você fica dolorido, entendeu? Agora, os nódulos voltarem, isso é muito relativo. Depende, volta, se você não ter os autocuidados que eu falei. Se policiar com a postura, cuidar da sua parte emocional, também está relacionado. Você não vê? Se você tem um problema emocional muito ansiosa ou depressiva, você desconta onde? Nos músculos, no seu corpo, né? Reflete. Liberação hormonal e tensão, porque você contrai involuntariamente, sem pensar à noite, mordendo o dente, ansiosamente agitada, entendeu? Então, tudo isso está ligado, tá? Fora a liberação hormonal, que aí libera hormônios que para o seu corpo ele é estressante, vamos dizer assim. Ele é negativo, não tem um positivo. Tudo que é positivo a gente pode considerar que seja bom. Negativo é o que faz mal para a sua saúde. Então tem os hormônios positivos e tem os negativos, os que fazem bem e os que fazem mal. E aí ele traz esse reflexo na parte interna fisiológica, funcionamento corporal e na musculatura, na sua estrutura física, vamos dizer assim, né? Então você sente dor, aí reflete, principalmente trapézio aqui, ó, pescoço, os músculos, o nosso músculo da emoção, como a gente pode falar assim de uma forma mais lúdica, sei lá, mais simples. E aí, o que você tem que fazer? Não é só fazer uma vez a liberação e não fazer nunca mais. Ou fazer uma vez ficou com dor, meu Deus, não vou fazer mais, não presta isso aqui. Talvez a quantidade de tempo que foi aplicada. A live vai ficar gravada? Não, infelizmente não, tá? Eu vou deixar disponível para todo mundo que se cadastrar na Semana Supera Fibromialgia. O pessoal vai receber a relação das lives que eu fiz todos esses dias do aquecimento. São 15 lives. Show? Então se inscreve lá. O que acontece que eu estava falando? Liberação miofascial. Então você tipo assim, é um tratamento, é igual exercício físico, não é fazer uma vez e passou a dor, não faz mais. Você tem que fazer uma manutenção. No começo, talvez você tenha que fazer mais vezes. Depois, você vai diminuindo a quantidade, que aí você só faz uma manutenção, entendeu? Você só vai fazer... Igual sobrancelha, às vezes você vai fazer a sobrancelha, a mulherada, né? Acho que é rena, pinta, né? A primeira vez você não tem que fazer bem forte, você tem que tirar, não sei como funciona, mas eu já vi, né? Já acompanhei. Minha família tem muita mulher, eu moro com uma mulher, eu fui criado com 4 mulheres, tem a minha avó, minha mãe, minhas 2 irmãs. Meu pai foi separado da minha mãe desde quando era pequeno, então tenho muito isso, eu acompanhei, eu tive próximo, né? Daí eu sei que a mulherada às vezes faz. Então você faz a primeira vez, não faz mais forte, depois você só não vai retocando, né? Eu acho, só faz uns negocinhos e tal, faz mais fraco. Então é mais ou menos isso, entendeu? E depois você, tipo assim, não sei se tem que retocar a cada 2 meses, depois só a cada 6 meses, uma vez por ano, depois talvez nunca mais. Isso pode acontecer, entendeu? Então tem que fazer isso. Fez a primeira vez,
Putz, ficou com muita dor? Por quê? Porque você continuou com os mesmos hábitos ruins que você tem, o seu corpo vai voltar a sentir dor, entendeu? Se você continuar com os mesmos hábitos, má postura, não cuidar da sua saúde mental, se você, de repente, está com falta de flexibilidade, a mobilidade está comprometida, se você tem fraqueza da musculatura, principalmente as mulheres, né? Tem essa parte da frente, tem os seios, é mais pesado, puxa ainda mais o ombro para frente, gera aquele calombinho aqui atrás, ó, sabe aquele ossinho, aquele calombinho aqui atrás do pescoço? Que até fez esteticamente, né? Mas aí dá para você fazer automassagem para ir minimizando isso, fazer os alongamentos. E aí começa a sentir muita dor nas escápulas aqui, omoplatas, né? Como algumas pessoas conhecem, que é um nome bem antigo, aqui atrás. Muita dor nessa região, os músculos do romboide ali, do trapézio, esses músculos que envolvem essa cintura escapular, que se chama, essa região da nossa cintura aqui das escápulas, né? Da região superior próximo dos ombros, do meio aqui do tórax e aqui a parte de trás. Não sei se vocês conseguem entender mais ou menos. E aí você tem que fazer o exercício para fortalecer o seu corpo e ele não ter esses maus hábitos de má postura, de fraqueza, de movimento errado. Se você trabalha, se o seu trabalho é um trabalho que exige que você se movimente muito, faz muito movimento repetitivo, você vai ter que rever a sua profissão, você vai ter que rever o seu dia a dia, entendeu? E aí ajustar, talvez, tem que colocar na balança. Compensa você tentar uma nova atividade ou você continuar com dores e nesse trabalho vai ficar com dor pro resto da vida. Às vezes o que você faz, tem gente falando, eu sou da época da omoplata, esse nome saiu da literatura bem antigo, eu também peguei, quando eu entrei na faculdade estava em transição, estava em mudança, e tem outros lugares também que mudaram os nomes, mas o importante é a pessoa entender, né, como eu falei, por isso que eu sempre dou 1, 2, 3 exemplos. Falo um pouco mais técnico, um pouco mais simples. E então você tem que ter o equilíbrio, entendeu? Tipo assim, ou você fez por muito tempo, ou fez muita intensidade, muito forte, aí você tem que falar com o profissional para fazer mais leve da próxima vez. Depende do intervalo que você deu, se você deu estímulo ou não, se você fez outras vezes, né? E aí você tem que cuidar, tem que ter o autocuidado. Então, cuidado da postura, do fortalecimento, da flexibilidade e etc, tá? Fechou? Tomar relaxante muscular ajuda a diminuir os nódulos. Então, ele relaxa a musculatura. Agora, diminuir nódulo, nunca li nada relacionado a isso, mas relaxa a musculatura, tá? Você consegue através da sutura miofascial, de todo esse processo que eu expliquei para você. Mas ele vai relaxar. Só que assim, o relaxante muscular, para quem pratica exercício físico, ele não é tão positivo. Para quem pratica exercício físico, o ideal seria o quê? Você tomar um analgésico que ele bloqueia, tá? Não estou prescrevendo aqui, só estou falando, mas ele bloqueia as suas dores. Agora, o relaxante, ele vai relaxar. E aí, na parte de síntese proteica, de você fazer a construção muscular, e quando você faz exercício, gera inflamação na fibra muscular, porque você rompe fibra muscular, tá? Você desgasta o seu corpo, você estressa ele, você machuca ele, para depois, igual machucado, você faz uma machucadinha e não faz aquela feridinha, ele vai se recompondo. Então é mais ou menos isso que acontece com o exercício. Você machuca a fibra, ela grava na memória aquela informação e ela, quando ela se reconstrói, ela fica mais forte. Aí você vai lá e dá outro estímulo, machuca ela de novo, ela se reconstrói e vai ficando mais forte. A Leuzenira aí, minha aluna, está acompanhando aí, que legal. Está indo para o 5º mês aí, que é minha aluna, né? Legal, tem bastante aluna acompanhando, eu fico muito feliz, meninas. Obrigado, gratidão por vocês estarem aqui, apesar de ter todo o suporte, ainda sempre está acompanhando as lives gratuitas, né? Esse eu falo para as minhas alunas, quem faz esse algo a mais de sempre estar na live, sempre estar interagindo, são as pessoas que geralmente têm os melhores resultados. Ela se dedica, ela dá 150% dos 100% dela. Ó, para você fazer suas atividades do dia a dia, você tem que dar 100%, né? Para você ter o seu êxito, do que você está, sua meta. Se você der 150%, der 50% a mais, fazer a mais, você vai sempre acabar tendo um bom resultado, um pouco mais rápido. Na faculdade, não tem aquelas pessoas, o professor fala, estuda tal livro, ele vai dando umas dicas. Se eu fosse você, estudava em casa, lê tal livro, faz curso, é importante. E aí tem aquelas pessoas que só aprendem o que ensinou na sala de aula. Foi para casa, fechou o caderno, não faz um resumo, não lê um livro, não faz nada. Geralmente são a média. Agora, aqueles que sempre estão interagindo com os alunos, conversando no intervalo, está fazendo um curso complementar, está fazendo tarefa em casa, refazendo o que aprendeu na sala, passando para alguém, quando você ensina para outra pessoa que você aprendeu,
você tende a gravar mais a memória. Quando você faz pequenos resumos, tende a gravar. Quando você escuta, é uma forma de aprender. Quando você vê, é uma forma de aprender. Quando você escreve, marca, é uma forma de aprender. É bem legal. Não responde minhas perguntas. Não entendi, Lúcia Moraes. Depois eu dou uma olhada aqui, tá? Então é isso. Verifica todos esses pontos, Jéssica. Espero que tenha te respondido, tá? Porque dói muito a cabeça e o olho. O olho já é algo bem particular. Algumas pessoas têm como sintomas essa questão de sensibilidade, porque você está sofrendo muito, né? Está muito sensível à dor. E até a luz, a pessoa acaba sendo mais sensível. A cabeça pode ser vários fatores. Deixa o cabelo muito amarrado, a sua face muscular está muito tensionada. A cabeça é o quê? A parte interna. Sabe quando você tem a dor de cabeça que parece que é lá dentro? Aí você tem que fazer exames de imagem para ver se tem alguma alteração, pode ser uma enxaqueca crônica, pode ser bruxismo, então à noite você range muitos dentes, aí você tensiona aqui essa região facial, e aí ela pode irradiar para a parte de cima, ela pode irradiar para a parte superior e você começar a sentir dor na cabeça. Nossa, minha bateria está acabando aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o brilho. Ela pode começar a sentir a dor na cabeça, nas têmporas, né, que fala, e aí você tem essa dor, então tem que avaliar, tá? Não tem como saber o contexto geral, mas se o seu corpo ele está com sinal de alerta ligado, piscando, você está toda tensa, rígida, travada, com má postura, etc., você tem uma capa que envolve todo o seu corpo, que é a face muscular, e além de estar acima da musculatura pela parte superficial, vamos dizer assim, está intramuscular, entre os músculos. Então, se ela está toda rígida, é como se você estivesse sendo amarrada num saco, entendeu? Então, você está... Sabe quando a pessoa é amarrada, ela quer se movimentar, imagina você ficar assim por anos, amarrado assim, ó, travado. Você vai começar a sentir dor, não vai ter o fluxo sanguíneo suficiente, nutriente, enfim, você vai ficar todo travado. E aí começa a sentir também dor aqui na cabeça, né? É o ponto máximo do que? Do seu corpo, a cabeça e qual que é o outro? Os pés. Então são as extremidades máximas, a gente pode considerar dessa forma, né? Então tem que verificar, não tem uma resposta exata. Tá? Pode ser algo interno, que aí só vai conseguir ver através de exames, tanto exame de sangue quanto exame de imagem, como também pode ser essa questão da tensão, do seu emocional, da má postura, de tudo isso. Então tem que avaliar. Tá, Lúcia? Eu gostaria muito de te dar uma resposta exata e de solucionar esse problema para você, mas não é tão simples quanto parece. E o que eu indico para você? Quem não consegue avaliar, não consegue gerenciar. É tipo assim, putz, eu tenho R$ 1.000. Se você não sabe quanto tem na sua carteira, como você vai conseguir gerenciar suas finanças do mês? Quanto você vai receber esse mês, como você vai saber como você consegue pagar ou não? Então, a mesma coisa, você não sabe o que está acontecendo aqui na cabeça, né? Se você já tentou fazer alguns exames e verificar, como você vai tentar usar as estratégias para solucionar esse problema? Quem não avalia, não consegue gerenciar. Então, sempre avalia, pessoal. Por isso que o primeiro passo é você ir no médico para ele fazer os exames e descartar possíveis doenças que estão muito próximas e relacionadas com a fibromialgia e descartando todas, e aí ele puxando o seu histórico, ele vai receber o diagnóstico. Pode ser o da fibromialgia de uma forma geral, como também associado a algumas outras patologias, como, por exemplo, dor no joelho, tal, avaliou, fez exame, condromalácia patelar, muito comum. Ou aplica sinovial, que é uma região ali do joelho que ela inflama bastante. Artrose no quadril, etc. Fascite plantar, dor lá na planta do pé. Tem uma bursite, entendeu? Tendinite, epicondilite lateral. Vixe, tem várias. E aí você pode ter a fibromialgia dor generalizada e os pontos específicos. Você cuida do generalizado e cuida dos pontos específicos, entendeu? Porque se esse ponto específico ele continuar sofrendo muito e você não cuidar dele, ele pode sobrecarregar a articulação que está em cima, a articulação que está embaixo, ó, do lado, e aí você vai migrando esse ponto de dor, entendeu? Porque uma articulação que deveria funcionar de uma forma, ela não está fazendo o papel dela, os músculos que estão próximos vão começar a auxiliar para compensar a função que essa aqui não está fazendo, e aí ele começa a sofrer, ele começa a fazer um trabalho além do que ele deveria estar fazendo. E aí você vai sofrendo, vai gerando esse desequilíbrio no seu corpo todo, entendeu? Você vai estressando o corpo todo, isso acaba sendo um efeito cascata. Sabe, quando cai uma pedrinha lá do pico da montanha, um gelo, sei lá, alguma coisa, começa lá o pequenininho, o negócio vai... Um vai puxando o outro, então é mais ou menos isso que pode acontecer com o nosso corpo, entendeu? Eita lasqueira, o professor hoje tá parecendo, sei lá, um corredor de Fórmula 1.
Eu falo bastante, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, espero que estejam. Eu vejo que tem muitas perguntas ainda, mas assim, não dá para eu dar uma resposta bem superficial para vocês, né? Então, eu quero tentar é, desmembrar essa dúvida, dar alguns exemplos, viajar um pouco, que às vezes é bom, trazer para alguns exemplos mais práticos do dia a dia, porque é interessante. Algumas pessoas vão entender a parte mais técnica. Eu estou vendo que tem fisioterapeuta acompanhando, tem médica acompanhando aqui, que eu já vi vocês comentando, mas também tem um paciente, a pessoa bem leiga no assunto, né? Então tem que trazer esses exemplos do dia a dia para ver se a pessoa consegue entender, é super importante. Sou do estado de São Paulo, a Silene. Muito obrigado pela sua participação. Que legal, minha vizinha aqui. Vizinha é basicamente, que eu sou de São Paulo. Aprendo em cada aula, gratidão. Que legal, obrigado. Vamos lá. Ó, vamos lá. Pergunta da Ivani Rodrigues. Ela falou o seguinte, ó. Você explicou, mas toda vez que faço qualquer exercício no dia seguinte, morro de dor. O que fazer? Então, o que acontece? Diminuir o volume. O que é volume? É quantidade de exercício, quantidade de repetições, quantidade de séries, é uma das questões. Outro ponto, aumentar o intervalo entre os exercícios. Aí eu não sei se você está fazendo por conta, se você tem um acompanhamento online, ou se você tem um professor te acompanhando. Aí você pode dar essa sugestão para ele. Fala, professor, estou com essa dificuldade igual você falou para mim, ele vai tentar fazer isso. Outro ponto, usar estratégias pós-exercício para ajudar a recuperar o seu corpo, entendeu? Tem algumas estratégias, como a soltura miofascial, por exemplo, muitos atletas de alto rendimento usam, que ajuda na recuperação pós-exercício. Preparar o seu corpo antes da prática principal. Então, por exemplo, você vai fazer exercício de fortalecimento, ativa os músculos menores, faz um pré-aquecimento, faz alguns movimentos corporais, que é a mobilidade articular, é uma das estratégias. Ativa a musculatura, que é estabilizadora, aquelas menores. Depois você vai para os grandes grupos musculares. Então vai depender de cada caso, é um caso, tá? Não só, tipo, chega na academia e faz um aquecimento na esteira. Não, tem que ser aquecimento específico, entendeu? Então, muitos acabam não utilizando por falta de conhecimento ou porque acham que não é besteira e tal, e etc. Então, tem que saber, né? Cada caso é um caso. Que mais? E aí tem que verificar como que está a sua questão hormonal, né? Mas a sua é muito específica depois do exercício. Então, essas dicas que eu já dei já vai te ajudar bastante. Tenta fazer intervalo maior. Se um dia não está sendo suficiente para você recuperar o seu corpo, você fica com muita dor, recupera 2 dias, entendeu? Então, por exemplo, treina um dia, recupera 2. Começa assim, treina um, recupera 2, treina um, recupera 2. Sua agenda não vai dar, porque é meio limitada, aí você vai ter que dar um jeito, não sei, faz em casa. O legal do meu programa, por exemplo, é que as alunas fazem em casa, né? E quem quer fazer na academia, eu também adapto para ela fazer na academia. Então tem essa flexibilidade. Aumenta o intervalo. Ou você pode fazer um dia, por exemplo, segunda e terça, descansa quarta, entendeu? Faz quinta e sexta, descansa sábado e domingo. Então você vai descansar um dia no meio da semana e vai descansar 2 dias no final de semana. Isso é bem legal, funciona bastante. Ou você faz segunda e terça, descansa quarta e quinta, faz sábado e domingo, descansa quarta e quinta, faz sexta e sábado e descansa domingo. E segunda ou só domingo. E aí mantém dessa forma. Também costuma funcionar. Aumentar intervalo, diminuir a intensidade, diminuir volume, aumentar o intervalo entre os exercícios de descanso, etc. Usar exercício de relaxamento pós-exercício principal de fortalecimento, se for o seu caso, para ajudar na recuperação muscular. E tem outras estratégias, mas eu teria que te conhecer melhor, enfim, tá? Até a questão alimentar, ela pode influenciar na ajuda da recuperação. Entender como que estão tá as suas vitaminas e minerais, consumo de proteínas, que ajuda na manutenção e construção da fibra muscular, carboidrato, tem muita gente que... Enfim, então tem que ver essas particularidades. Tá em dia sua questão hormonal, tá tudo certinho, tá tudo alinhado, tá usando medicamento ou não. Se não tá usando, deveria usar e algum hormônio tá baixo, ou alguma recomendação está baixa, deveria estar usando para auxiliar nisso, não está usando, por que não tem toda estratégia? Enfim, tem um turbilhão de questões que precisam verificar se estão alinhadas, tá? Mas é mais ou menos isso aí. Essas dicas aí que eu te passei já vai te ajudar bastante.